Dando continuidade aos grupos temáticos que estão acontecendo no nosso seminário de 50 anos do Mundo Jovem, nós estamos aqui conversando com os professores que lidaram com os grupos temáticos de comunicação e educomunicação, os professores Elson Faxina, Márcio Camacho e Neca Machado. Então nós vamos conversar com os professores como é que foi essa participação, quais foram os principais pontos levantados. Na educomunicação, a gente trabalhou um pouco o que é isso, né? Que junção é essa que se faz da comunicação com a educação? E também analisamos um pouco esse momento que a gente vive, uma educomunicação feita por muitas escolas, que é meramente que as pessoas se apoderem das técnicas de comunicação, então uma leitura muito simplista e meramente técnica da educomunicação. E uma outra corrente, que ela vem muito mais dos movimentos sociais, que é exatamente o nascedouro da educomunicação, né? Então, uma educomunicação que ela tem uma preocupação de produção contra-hegemônica da comunicação que está aí, quer dizer, é sim apoderar-se das técnicas de comunicação, mas mais do que só apoderar, não é para fazer a mesma comunicação que é feita, é para fazer uma outra comunicação, para buscar um outro olhar, outras perspectivas, outros assuntos, né, outros temas, outros personagens, outras histórias na mesma comunicação. E isso sim, então, levando para dentro da escola esse apoderar-se das técnicas de comunicação, dos processos de comunicação, mas no processo de produção e de autocrítica do que se produz. Não basta só, senão você vira, né, você dizer que faz comunicação, mas fazer a mesma comunicação que já é feita. Aí não há nenhuma novidade, né? E ao mesmo tempo também trazer para o mundo da comunicação tudo aquilo que a escola se propõe a fazer, que é trazer a discussão, o elemento crítico, para a gente também se questionar enquanto comunicadores. Essa foi um pouco também, as perguntas vieram muito nessa linha, e o que me surpreendeu muito foram boas histórias contadas, né? O pessoal contando histórias do que eles faziam ali nas escolas, nas comunidades, que eram verdadeiros processos de educomunicação. Quando, por exemplo, no local, eles vão mostrar, na própria escola, faz uma mostra sobre a África, que não é dita pelos meios de comunicação, e começa então a mostrar, trazer informações, a cultura, outros elementos, e transforma isso depois em vídeo, em elementos de comunicação. Quer dizer, aí sim você percebe a novidade, a educomunicação vindo para construir um pouco uma comunicação nova, num processo educacional também novo. Do contrário, educomunicação é meramente a apropriação da técnica pela técnica. Aí não interessa esse tipo de educomunicação. Aliás, a gente conversou um pouco nessa linha, que há hoje dois tipos de educomunicação. Essa, que é de apenas levar as técnicas para a escola produzir comunicação, e uma outra que é levar as técnicas com o elemento crítico, né, para que o aluno, ou a pessoa, ou o professor, numa condição de igualdade, não mais de cima para baixo, uma condição de igualdade, eles consigam produzir uma outra comunicação e, ao mesmo tempo, criticar os seus processos relacionais na escola. Porque a comunicação não é só meio. Fundamentalmente a análise, a produção, né, a reflexão sobre os processos comunicacionais que acontecem nesses ambientes. Bem, no nosso grupo, a gente começou uma conversa a respeito dos meios de comunicação, da hegemonia dos meios de comunicação, a concentração dos meios de comunicação nas mãos de algumas empresas. Então, aqueles conceitos iniciais dos estudos de comunicação da indústria cultural, e o pessoal, então, veio trazendo algumas reflexões a respeito disso, de quanto ainda existe a possibilidade de manipulação, de edição da realidade a partir daquilo que da informação que vem dos grandes meios. Por outro lado, já começou a aparecer, em resposta um pouco a isso, o novo momento comunicacional que nós vivemos com o advento das novas tecnologias digitais. Então, o quanto a internet, as mídias sociais e tudo mais ajudam a subverter um pouco essa ordem a partir do momento que nós deixamos de ser os jovens e, enfim, os receptores da comunicação deixam de ser meros receptores para ser também produtores de comunicação. Quando o cara posta ali no Facebook, quando ele retuita uma mensagem, quando ele, enfim, também, mas isso não é de forma completamente assim, vamos dizer,
isenta ou maravilhosa, porque também há uma contradição, né? Porque também o excesso de informações que às vezes essa nova mídia oferece, que é a internet ou as mídias sociais oferecem, também levam contribuem para o processo de fragmentação que nós vivemos na contemporaneidade, né? Então fica essa contradição. Até que ponto essas novas mídias ajudam a gente a ser produtor de comunicação, ajudam os jovens e os receptores a fazer ali uma construção, um discurso identitário, né? De mostrar eu existo, eu estou aqui, eu penso, eu tenho ideias, ao mesmo tempo que também cai naquele excesso de informação que pode levar a uma fragmentação. Acho que nós chegamos um pouco nesse ponto e, enfim, há um outro ponto que agora no finalzinho a gente estava conversando, que eles deixamos eles conversando, diz respeito, então, que a comunicação cada vez mais é um direito que as pessoas, que deve ser garantido às pessoas, né? Que deve ser garantido aos cidadãos, assim como os outros direitos todos que a gente luta, a educação, a saúde, a eletricidade, sei lá. A comunicação cada vez mais ganha esse caráter de direito que deve ser garantido às pessoas, aos cidadãos. Nós partimos da perspectiva do próprio sujeito. A comunicação nasce naquele que pensa, que reflete e sabe de onde está falando. Então, essa ideia simples, as perguntas fundamentais que nós devemos fazer: quem eu sou? Como estou? Aonde? Com quem? Por quê? E, né, a razão pela qual a gente quer chegar são perguntas fundamentais para a gente repensar a própria comunicação. Nós fizemos até uma dinâmica com o grupo, nos permitimos que cada um pensasse numa mensagem, conteúdo, e se fosse um canal, que canal seria? E as respostas foram as mais lúdicas, até as expressões mais midiáticas modernas, né? Do violão, da arte, do rádio, mas o rádio apareceu como forma de expressão do próprio sujeito, para se conhecer e, à medida que se conhece, conhecer o outro. Na verdade, nós estamos gritando, reivindicando um espaço de fala, de pertencimento, de identidade. E é deste espaço também constituído de várias vozes, de vários conteúdos, e de ter clareza de que esse tempo é seu, é que a gente também está fazendo outros diálogos e outras comunicações. Depois das discussões nesses grupos de trabalho, o que vocês acham que as pessoas, os participantes, vão levar daqui deste seminário e das discussões que eles levantaram? No grupo que eu trabalhei, tem gente de escolas, gente de universidade, gente de comunidades, né, de paróquias, né, duas religiosas. Então, o que eu percebi muito é isso, essa vontade de, ao retornar, potencializar mais os grupos de educomunicação com essa perspectiva da busca da autonomia, primeiro de criação de protagonismo juvenil, especialmente no campo da educomunicação, de criação de uma comunicação mais horizontal, né, de se perguntar na própria organização que tipo de comunicação que nós estamos estabelecendo aqui, que fluxos comunicacionais que nós criamos aqui na nossa escola, na nossa vida religiosa, na nossa paróquia, né? Então eu percebi, eles mesmos comentando isso, que no retorno de pensar em como trabalhar isso, e fundamentalmente de criar grupos para trabalhar a questão da educomunicação. Me recordo de uma pessoa que fez uma provocação sobre a Jornada Mundial da Juventude, então ele dizia: 3 milhões de pessoas lá, quantos jovens da nossa região estavam lá? E daí, acaba ali? Ou tem como, no retorno, a gente envolver essas pessoas em processo de comunicação para que elas continuem produzindo? Se foram lá apenas por uma participação meramente massiva, ou foram lá porque também querem algum espaço de comunicação? Então foram perguntas feitas ali e que eu creio que ficou para eles assim, essa pulguinha a cutucar, né, o dia a dia, ficar mexendo no corpo acomodado, né? Que podemos criar de espaços de comunicação próprios que ali existe. Tem um grupo que tem uma rádio comunitária, né, na própria escola, rádio, né, comunitária, mas ele fala uma rádio na própria escola, né, outro que já trabalha com teatro. Então eu entendo, do que eu percebi, que no retorno eles querem potencializar mais isso. Eu espero que façam isso. Eu retorno para o grupo agora e vou semear mais uma meia dúzia de pulga para que eles levem e fiquem cutucando eles. Bom, eu acho que nosso grupo leva como reflexão, quero crer, uma postura um pouco crítica com relação aos meios de comunicação mais tradicionais e com relação a essas novas maneiras de se comunicar,
principalmente as redes sociais e tudo mais, como é que se desenvolvem conteúdos, como é que a gente pode potencializar esses... Acho que um pouco não foge muito do que foi discutido também lá no grupo de comunicação, como que a gente pode potencializar esses canais em que os próprios atores, os próprios jovens, nós mesmos somos os produtores da comunicação, aqueles que fazem a comunicação acontecer. Acho que esses dois lados da moeda, né, de ser crítico, mas ao mesmo tempo também contribuir produzindo comunicação, fazendo comunicação acontecer, acho que isso pode ser uma novidade na vida desse pessoal. Em síntese, eu diria que nós trabalhamos a perspectiva crítica, a reflexão de que isso se dá no cotidiano e que a permanência deve ser reconstruída, né? Então nós esperamos, e com muito sentimento, que de fato eles voltem, retomem e reconstruam valores e outras possibilidades de comunicação. Então, em nome do Mundo Jovem, eu agradeço aos professores Elson Faxina, Márcio Camacho e Neca Machado pela participação nos grupos temáticos de comunicação e educomunicação e a presença aqui no nosso seminário. Muito obrigado.